Bom, aula de escatologia. Acabamos de ver aqui o amilenismo, que nega um milênio literal de 1000 anos. Não é isso, é um milênio figurado, simbólico. Já começou faz muito tempo, já estamos nesse milênio figurado. Quer dizer que nós já estamos no reino de Deus, nós já experimentamos as virtudes do reino futuro e só estamos aguardando a volta de Jesus para dar continuidade ao reino de Deus, que não acaba, tá? Não acaba. Só que surgiram os chamados quiliastas, que é um outro nome, tá? Ó. Quiliasmo, que significa 1000 anos, só que está em outra língua, tá? 1000 anos. Os quiliastas, ou pré-milenistas, acreditam que Jesus Cristo voltará. E quando ele voltar, aí começa o milênio. Ele vai ter que tirar o anticristo da terra, vai ter que tirar o falso profeta da terra, vai ter que tirar o pecado da terra, todos os ímpios vão morrer, e aí ele vai começar o milênio dele com um punhadinho de gente que vai sobreviver à grande batalha do Armagedon. Os pré-milenistas, inclusive, eles usam fazer uma espécie de linha do tempo. Qual que é a queixa que existe contra os pré-milenistas? É que eles contam a profecia como se fosse uma história. História dá para você saber data, local, personagem, você vai nos fatos, porque é uma história. E profecia? Não. Profecia é uma miragem, uma visão, uma revelação, um sonho profético. Isso é profecia. O apóstolo Pedro falou que é um isqueiro no escuro. E qual que é a queixa contra os pré-milenistas? É que quando você vai ler os livros deles, eles contam com tantos detalhes que parece que estão lá no futuro. Tem muito detalhe. Aí os pré-milenistas falam, mas é lógico, nós estudamos a Bíblia de capa a capa, você quer o quê? A gente estudou antes de a gente escrever o livro. E aí eles colocam uns livros de 700 páginas para você ler o passo a passo do milênio, que acontece mais ou menos assim. Linha do tempo. Nesta linha do tempo está aqui pré-milenismo dispensacionalista, tá? Até o nome é difícil. Bom, eles dizem que existem 7 dispensações, ó, 7. Está na Bíblia, existem 7 dispensações? Não, não está assim. É obra do quê? Da teologia sistemática. Foram os teólogos que disseram que existem 7 dispensações. E por que pegaram o número 7? Porque 7 representa completo, perfeito, acabado. Por isso que pegaram 7. Mas se você fosse procurar mesmo, você vai encontrar mais de 7 ou menos de 7. Se você fosse um teólogo sistemático, que fosse escrever, você podia reduzir para 5, para 4, para 2, colocar para 90. Você imagina, Martinho Lutero escreveu 95 teses contra a indulgência. Uma indulgência, 95 teses. Só que Martinho Lutero, ele era doutor em teologia. Então ele tinha tempo e sabedoria para isso. Agora a gente, estudante de teologia, vamos ficar com isso mesmo. 7 tá bom. Parece pregação, né? 3 pontos, né? 1, 2, 3. São só 3? Não, pode ser 1, pode ser 5. Depende do pregador, né? 5 qualidades do homem de Deus. 290 maneiras de... Então, depende do teólogo, tá bom? Os caras escolheram 7. Aí disseram, qual que é a primeira? Inocência. Quando começou? Quando Deus criou Adão. E foi até quando? Foi até a queda. Quando aconteceu a queda, aí saiu da dispensação da inocência e veio para a dispensação da consciência. Qual que é o problema? O problema é você imaginar que Adão e Eva não tinham consciência do que estavam fazendo, que só começaram a ter consciência depois da queda. Mas vamos aceitar o que os teólogos dispensacionalistas falam. E depois da consciência, aí vai de Adão, da queda, de Adão até o dilúvio. Aí acontece o dilúvio. Quando acontece o dilúvio, logo em seguida Deus dá outra dispensação, que é do governo humano. Governo humano. Qual que é o problema?
problema é que a dispensação do governo humano começou quando ele criou o primeiro humano, que ele disse: governe sobre os peixes, governe sobre os pássaros, governe sobre os homens, governe sobre a mulher também. Então o governo humano já estava em evidência, consciência já estava em evidência. Então o que a gente percebe é que a divisão ela é didática, não é uma divisão real que a Bíblia deu, é a do teólogo, teologia sistemática, não é teologia bíblica. E qual que é o problema? É você aceitar que uma teologia sistemática seja teologia bíblica. Esse é o problema. Ele foi além da Bíblia, ele avançou. Não estou condenando ele, só estou dizendo que não é teologia 100% bíblica, ao ponto de eu defender a minha vida e a minha salvação para defender o que ele escreveu. Você só pode defender o que eu escrevi, entendeu? Quer que eu dê aqui? Aí pronto, pode dar vida por mim. Vocês aceitam? Não. Por quê? Porque eu não sou um agiógrafo, eu não sou um escritor da Bíblia Sagrada. Tá bem? É um escritor secundário, um teólogo. E por aí vai. Depois do governo humano, que começou em Noé, aí diz que não deu certo também. Por quê? Os dispensacionalistas dizem que tem um ciclo. Qual que é o ciclo? O ciclo é a ordem que Deus dá, a provação que Deus manda, ele prova se a pessoa está obediente, e depois da provação ele manda a redenção, porque nunca dá certo. Nunca dá certo. Adão pecou e Noé. Noé ele começou, só que o pessoal construiu a Torre de Babel. Não deu certo. Aí começou uma outra dispensação, que é a patriarcal. Patriarcal com o senhor Abraão. Aí você pergunta, mas Noé não era um patriarca? Era um patriarca, então a dispensação patriarcal já tinha começado. E Adão não é um patriarca? É um patriarca, então a dispensação já tinha começado. Falei para você, ia apontar os problemas do sistema teológico. Mas tudo bem, patriarcal ou promessa, eles colocam, tá? Ou promessa. A dispensação da promessa. Só que a dispensação da promessa não começou lá no Jardim do Éden, quando Deus fez a promessa para Eva? Então já tinha começado a dispensação da promessa. Mais uma vez, essa divisão dispensacionalista, ela é teológica, do teólogo, não é da Bíblia. Mas tudo bem, vamos lá, começou aqui com o senhor Abraão. E até quando que vai a dispensação da promessa? Aí eles dizem, vai até a lei de Moisés. Lei de Moisés. Ah, então perdeu a validade? Começou no Sinai, tá? Perdeu a validade? Não, não perdeu a validade, porque o apóstolo Paulo fala que se cumpre lá no Novo Testamento. Quer dizer que a dispensação patriarcal, ela não acabou. Ela dá continuidade até os dias de Jesus Cristo. Só que no meio do caminho Deus coloca a dispensação da lei. E dá certo a dispensação da lei? Não. Por quê? Cristo vem e traz a dispensação da graça. Só que quando você vai ler a Bíblia, Noé foi tratado segundo a graça de Deus. Quer dizer que a dispensação da graça já tinha começado aqui. Não foi? Achou Noé graça aos olhos do Senhor? Pronto, então a dispensação da graça já tinha começado aqui. Mais uma vez eu vou reforçar para vocês, é uma criação teológica, não é uma doutrina que você tem o fortalecimento da Bíblia para dizer, creia nisso, somente nisso, nada mais do que isso, e quem não crê nisso está perdido. Não é verdade. Não é verdade. Dispensação da graça, aí diz que termina a dispensação da graça e começa a dispensação do reino. Quando? No milênio. Aí eu pergunto, e no milênio vai ser tratado como? Sem graça? Não diz graça? Não, vai ser tratado pela graça, é do começo ao fim, diz o apóstolo Paulo. A graça, ela não tem um período específico. A graça é a partir do momento em que Deus vai tratar todos os homens de acordo com aquilo que não merece, de acordo com o seu favor, de acordo com a sua graça. Então, Adão foi tratado pela graça, Noé foi tratado pela graça, Sete foi tratado pela graça, Noé, Abraão, Moisés, Davi, todos são tratados segundo a graça. Sempre é assim. Sempre é assim. Por isso que o dispensacionalismo está descendo ladeira, pessoal. Dispensacionalismo. Esse está fora.
Ele está descendo a ladeira. E é por isso que o pessoal já modificou o dispensacionalismo. E é por isso que não dá para você morrer por uma escatologia. Porque é profecia. Já existe um dispensacionalismo chamado ultradispensacionalismo. E outro chamado dispensacionalismo moderado. E outro chamado midi-dispensacionalismo. Já modificaram tudo. Quer dizer que a árvore criou galhos. Se fosse doutrina ortodoxa, ficava até o fim. Já modificaram tudo para dizer, escolha de acordo com as suas convicções, de acordo com o seu amadurecimento. Então hoje eu reconheço que existe uma dispensação da graça, do começo ao fim, sempre graça. E que no meio Deus foi tratando de uma maneira ou de outra, mas sempre graça. Agora quando vocês amadurecerem, tá bom? Continuem amadurecendo, já são bastante maduros, aí vocês vão poder argumentar melhor, tá bom? Argumentar melhor. Esse é um bom momento para a gente dar uma parada, né?